Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuamos as nossas meditações sobre os amigos de Cristo. Agora vamos considerar aquele que foi amigo de Cristo desde criança. Essa amizade começou misteriosamente quando os dois ainda estavam no seio de suas mães. E trata-se de São João Batista. Quando Nossa Senhora já havia concebido pelo Espírito Santo, portanto Jesus já estava no seu seio, Nossa Senhora subiu às montanhas para ajudar a sua prima Santa Isabel, que era de idade avançada e já estava no 6º mês da sua gravidez, esperando João Batista. Isabel, que era estéril, concebe João, pois para Deus não há impossíveis. E ao chegar à casa de Zacarias, Maria saudou Isabel, e mal a saudação de Maria chegou aos ouvidos da sua prima, João Batista pulou de alegria no seio de Isabel, pressentindo a presença do Messias no seio de Maria. João Batista, que seria o precursor, aquele que prepararia a manifestação pública de Jesus Cristo, antes de nascer, milagrosamente, já anuncia a presença de Cristo no mundo. Quando ele nasce e coloca o seu nome de João, seu pai, Zacarias, volta a falar. Seu pai havia ficado mudo devido à sua incredulidade, e nasce a voz do que clama no deserto, e seu pai recupera a voz. Nasce a voz que vai anunciar a palavra de Deus, o Verbo de Deus. Há alguns quadros famosos que representam os primos, Jesus e João Batista, ainda crianças, brincando juntos. O próprio Jesus Cristo falará de seu primo João Batista com grande consideração. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João, o Batista. E já adulto, João Batista realiza a sua missão. Após se terem passado 4 séculos desde o último profeta, João anuncia já Cristo presente no mundo e passa a pregar no deserto da Judéia. E o que as pessoas veem? Veem um homem muito austero, mortificado, leva uma roupa de pelo de camelo com um cinturão de couro, sua comida é gafanhotos e mel silvestre, seu porte externo austero, a força das suas palavras impressiona muito as pessoas, e a voz corre. Muitos querem ouvir o profeta de Javé. E uma enorme multidão se dirige ao deserto, vem de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a comarca do Jordão. E João, no seu discurso, é bastante exigente. Fala para as pessoas que vivam a justiça, que se convertam profundamente, que endireitem a sua vida. E muitos se perguntam, quem é esse que fala com tamanha força, que tem até coragem de reprimir os fariseus abertamente, que por curiosidade vem escutá-lo?
E diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fazei, pois, frutos dignos de penitência. Em João se cumpre a profecia de Isaías. Se ouve a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será preenchido, e todo monte e colina será aplainado. Os caminhos tortuosos se tornarão retos, os caminhos ásperos se suavizarão, e todo homem verá a salvação de Deus. João também prega um batismo de penitência, e todos que vinham até ele eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E cada vez mais se espalhava a fama de João. E provavelmente muitas indagações percorriam a multidão. Por que ele se veste assim, como o mais miserável dos escravos? Quem é ele que tem esse poder tão grande de converter os outros? Até os pecadores mais endurecidos se arrependem e choram os seus pecados. As multidões se sentem sacudidas, tocadas, emocionadas com a sua pregação. E alguns até se perguntavam: não será ele o Cristo? E João, ao saber desses boatos, confessou a sua condição e não negou a Deus: eu não sou o Cristo. E a todos disse: na verdade, eu vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, que era um trabalho dos servos. Eu não sou digno de ser um servo seu. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Impressiona muito a humildade de São João, pois tinha tudo para ter deixado entrar uma pontinha de orgulho, porque tudo ia muito bem com ele, tudo corria perfeitamente bem, uma multidão o seguia, ocorria conversões em massa com a sua pregação, as pessoas o consideravam muito, a ponto de o confundirem com Messias. O natural seria que se deixasse levar pelo orgulho. De certa maneira, o natural do homem é o orgulho, procurar se exaltar, querer que tudo gire em torno a si mesmo, ficar contente com os elogios, achar que é bom mesmo, que os frutos do seu apostolado são seus. Mas João, ao ouvir os elogios, coloca-se no seu lugar. Eu não sou digno de ser um servo seu. Eu não sou o Cristo. E até mesmo a sua própria forma de viver, penitente, sóbria, manifesta a consciência que ele tinha das suas misérias. Que exemplo nos dá São João Batista? A nós, que muitas vezes gostamos de chamar a atenção sobre nós mesmos, falando de coisas que manifestam os nossos talentos, as nossas capacidades, para que no fundo nos reconheçam, percebam o nosso potencial, os nossos talentos. Que exemplo dá São João Batista a nós que tantas vezes pensamos que o que fazemos ou aquilo que dizemos é francamente melhor do que os outros fazem ou dizem. Isso se manifesta quando contamos vantagens de um trabalho que fizemos, de um resultado bom, porque damos a conhecer a todo mundo uma ideia boa que tivemos. Ou quando veladamente desprezamos os outros. Quando fazemos essa comparação, nos achamos melhor. Eu sim sou compreensivo, eu sim sou ordenado, eu não sou distraído, eu não tenho um temperamento difícil como tal pessoa. Só faltava dizer, eu não sou como os demais. Ou ainda de forma mais velada, se deixasse isso comigo, aí sim, ia sair bem melhor. Se tivesse essa tarefa para fazer, pode confiar que sairia melhor. Então a gente tem às vezes um elevado conceito de nós mesmos.
E percebemos isso quando nós queremos que a nossa opinião prevaleça, gostamos de sair vencendo numa discussão, não gostamos que nos corrijam, ou que nos digam coisa que nós já sabemos, imediatamente nós dizemos, isso eu já sei, não precisa explicar. E às vezes é por esse orgulho que discutimos por pouca coisa, é por esse orgulho que insistimos com teimosia de maus modos quando pensamos que temos razão. E quantas faltas de paciência, quantas vezes nós somos do contra, sem ponderar, quantas vezes discutimos por nada, porque nos achamos o tal. São João Batista não se achava nada, ou melhor, se achava indigno de desatar as correias das sandálias de Cristo. João Batista sabe que ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. João sabe que quem move as almas é Deus e que todos os talentos que recebeu vêm de Deus. Não quer ficar com a glória de Deus para si. São José Maria diz que esse ficar com a glória de Deus para nós é um roubo sacrílego. Estamos roubando algo sagrado, que é a glória de Deus, que cabe a Deus. O Beato Álvaro de Portillo, que era muito humilde, nos dizia: para cumprir a nossa missão divina, nossas limitações não representam um obstáculo. O Senhor já conta com elas, basta a humildade, pois Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Se em qualquer circunstância estimas que te falta forças ou qualidades, não te esqueças de que Deus sabe disso e foi Ele quem te chamou e te criou, te amou e te ama. Olha, irmãos, escreve São Paulo aos Coríntios, porque não há entre vós muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Deus escolheu o nécio do mundo para confundir os sábios, e o débil do mundo para confundir os fortes, e o que é vil e desprezível no mundo, o que não é, para destruir o que é, para que ninguém se glorie diante de Deus. Esse texto mostra claramente o sentido positivo da nossa pequenez, que ninguém se glorie pensando que é chamado por suas virtudes, pelas suas qualidades, ou que as obras de Deus vão para a frente só com meios humanos. No Álvaro, às vezes, chega a dizer que às vezes Deus permite que nós experimentemos a nossa própria fraqueza, que a gente veja a desproporção entre a nossa miséria e a tarefa que Deus nos confia, para que sejamos humildes e coloquemos toda a nossa confiança em Deus, não em nós. Devemos ter muito claro, nós não somos melhores que as demais pessoas, nós somos feitos do mesmo material, da mesma natureza humana, né? De barro e barro quebradiço. E se Deus não tivesse nos protegido, nos amparado, cuidado de nós, talvez hoje nós estaríamos muito longe dele. São José Maria, na sua profunda humildade, ele tinha uma ladainha que ele chamava a ladainha do nada. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não valho nada. Isso é a realidade sobre nós. Quer dizer, eu não sou nada, eu vim do nada. Se algo eu tenho, eu devo a Deus, que me criou, que me pôs no mundo. Não há motivos de orgulho. São Paulo dizia também: que tens de bom que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias? Então, não sou nada, eu não posso nada. Se Deus não me ajudasse, eu só faria bobagens. Com palavras de São José Maria, seria terrível o panorama desolador dos delitos e infames sem conta que teríamos cometido se Ele, Jesus,
não nos tivesse confortado com a luz do seu olhar amabilíssimo. Então devemos ter muito claro isso. Se eu não caio, é graças a Deus. Pois eu não valho nada. Sem Deus não valho nada. Eu sou uma pobre criatura inclinada ao mal, ao pecado. Mas como a humildade é a verdade, também nós devemos dizer, como São José Maria dizia, mas eu sou filho de Deus. Sem Deus eu não posso nada. Com Deus eu posso tudo. Porque eu sou filho de Deus, e Deus é quem me dá força. São Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me conforta. Então, essa é a verdade sobre nós. E o orgulho é uma grande mentira. É atribuir somente a nós aquilo que temos de bom, a nossa capacidade de julgar as coisas acertadamente, os nossos dons, os nossos talentos, as qualidades que Deus nos dá, a possibilidade de desenvolver essas qualidades. Santo Agostinho, comentando a frase do Evangelho de São João, em que São João Evangelista diz que Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo, e no prólogo ele diz que São João Batista de certa maneira brilhou. Santo Agostinho comenta, João Batista brilhou, mas não com luz própria. Ninguém brilha com luz própria, porque a luz do mundo é Cristo. Esse texto é muito belo, né? Se eu brilho é porque Deus me ilumina, eu reflito a luz de Deus, porque a luz é de Deus, não é minha. João Batista brilhou, mas não com luz própria, ninguém tem luz própria. O único que é próprio nosso, que não vem de Deus, são os nossos pecados. E a humildade leva a não dar nem demasiada importância aos nossos próprios defeitos. São José Maria, quando falava, eu não sou nada, eu não valho nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, ele não falava isso abatido, desanimado. Às vezes a gente pode dizer essas coisas assim, eu não sou nada, eu não valho nada, eu sou uma droga, eu não sirvo. Aí não tem nada de humildade, daí é soberba, é o contrário. Santa Maria dizia isso, eu não valho nada, não posso nada, com serenidade, mas eu sou filho de Deus. Passemos a considerar o encontro de Jesus Cristo com São João Batista que se deu no Jordão. A situação externa era essa, uma multidão ia atrás de São João Batista. A situação interna de uma profunda humildade de quem se sabe apenas instrumento de Deus. Quando se dá o encontro de Jesus com João Batista, no meio do grupo que vem de Nazaré para ver e ouvir João, está Jesus. Para as pessoas de Nazaré era apenas o filho do carpinteiro. E com enorme humildade, Jesus ouve a João, espera o seu turno para ser batizado, entra nas águas do Jordão, como se ele tivesse necessidade de receber aquele batismo de penitência, de purificação, ele que não tinha pecado nenhum. E João, ao ver Jesus na sua frente, na hora do seu batismo, não acredita no que vê, se resiste, como lhe parece óbvio, a batizar Jesus, e dirá a Jesus, eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus humildemente responde, deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, se todos os judeus bons estão sendo batizados por São João Batista, Jesus se coloca no lugar de mais um e entra humildemente na fila. E quando Jesus diz isso a João, convém que seja assim, João consentiu imediatamente, obedecendo a Jesus, e batizou Jesus. Claro que quando batizou Jesus, nós dizemos que é a água do batismo que foi santificada por Cristo. Mas aqui manifesta a humildade infinita de Jesus, que um dia dirá, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sendo perfeito Deus, não quer tratamentos especiais, assume a sua condição humana,
de um judeu, não quer privilégios, abdica de todos os seus deveres, não apenas da sua divindade, mas também da sua condição humana perfeita. Sendo perfeito homem, não tinha pecado e não precisava desse batismo de penitência. E que exemplo maravilhoso nos dá o Senhor para nós, que muitas vezes, tontamente, fazemos fincapé dos nossos direitos. Devemos olhar mais para Cristo, que se despoja de todos os seus direitos, quando se trata de cumprir a vontade de Deus, e por amor de nós, se deixa pregar na cruz. Devemos olhar para Cristo e pedir a sua humildade. Porque se nós fôssemos profundamente humildes, não ficaríamos com frequência de mau humor, que a maior parte das vezes é fruto do orgulho ferido, de se dar muita importância. Não nos compararíamos com os outros, nem para bem, nem para mal, porque o que importa é o talento que Deus deu a cada um, a missão que Deus confiou a cada um, e nós não devemos nos comparar com os demais. Não íamos nos desanimar tão fácil com as nossas próprias quedas e limitações, nem com os defeitos dos outros. É o orgulho que nos faz muitas vezes ficar nervosos, desanimados, quando as coisas não saem como nós queríamos. Quando ocorre um imprevisto, uma mudança de plano, quando erramos, apesar de toda boa vontade, quando fizemos algo de que nos envergonhamos, quando uma sugestão que demos é aparentemente desprezada, quando o problema que eu levantei não foi solucionado logo, porque não estava entre os 10 mais importantes. Jesus, ao ser batizado no Jordão, logo que ele sai da água, eis que se abrem os céus e vem o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se cumpre mais uma vez o paradoxo da humildade, que depois Jesus vai deixar claro em palavras: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E quantas vezes isso acontece na vida? A valorização, a admiração dos outros, porque nós estamos dispostos a servir a todos, a sermos os últimos, porque sabemos passar ocultos num segundo plano. E quando a pessoa é humilde, sempre há abundância de graça de Deus, porque Deus dá sua graça aos humildes. E a humildade nos anima a contar com Deus em tudo, a estar muito unido a Deus para que Deus atue em nós. A humildade é uma virtude que se destaca muito na vida de Nossa Senhora. Como é grande o valor da humildade de Nossa Senhora, que é escolhida para ser a Mãe de Deus, principalmente pela sua humildade. É o que lemos nas palavras de São Lucas, porque Deus olhou para a sua humildade. É o hino Magnífica que Nossa Senhora reza em casa de Zacarias. Porque olhou a humildade da sua serva, eis que de agora em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque Deus olhou para a sua humildade. E Nossa Senhora aprecia muito essa virtude e canta no Magnífica o valor da humildade, ao contemplar, antes de tudo, a humildade de Cristo, de Deus que se faz homem nas suas entranhas. O seu coração fica profundamente emocionado diante da humildade de Deus e transborda nesse canto de exultação à humildade. Um canto Magnífica que vai recordando que a humildade é o traço característico da história da salvação. São palavras de Nossa Senhora: dissipou aqueles que se orgulhavam nos pensamentos do seu coração. Deus derrubou do seu trono os poderosos
e elevou os humildes. Nossa Senhora nunca quis se apoderar das grandes obras de Deus na sua vida. E olhando para Nossa Senhora, nós aprendemos que a humildade não consiste essencialmente em reprimir os impulsos da soberba, da ambição, do egoísmo, da vaidade. Nossa Senhora não tinha esses movimentos. Entretanto, foi muito humilde, foi a humildade em pessoa. Por quê? Porque a essência da humildade é outra. A palavra humildade vem de humus, que significa terra. Então, literalmente, humildade significa inclinar-se para a terra. Trata-se de uma virtude que consiste fundamentalmente em inclinar-se diante de Deus, em adoração a Deus, reconhecer a sua condição de criatura e inclinar-se diante de tudo que há de Deus nas criaturas e em si mesmo. Então, Maria, porque ela serve Isabel, porque ela serve na boda de Caná, porque ela vê Deus nas pessoas, vê o divino nas pessoas. Então, a humildade não se trata de dizer, como a gente poderia pensar, eu sou o pior de todos os homens, ou eu sou a pior pessoa do mundo, porque isso não é a verdade, e nós não acreditamos nisso. Sem dúvida, há muitas pessoas objetivamente piores do que nós, que se comportam mal, que levam uma vida afastada de Deus, que não rezam, que faltam as virtudes humanas elementares. Nós vemos aí políticos desviando dinheiro que era para o hospital, né? Nessa época de coronavírus. Você fala, meu Deus, isso clama aos céus, eu não seria capaz de fazer isso. Roubar dinheiro que deveria ir para a saúde e colocar no meu bolso, isso não. Então, quando a gente abre o jornal e vê tantos crimes, a gente não vai dizer eu sou pior do que essa pessoa que matou a mãe. Não seria capaz de matar minha mãe nunca, né? Nem de ofendê-la, quanto mais, né, agredi-la, de jeito nenhum. Então eu não sou a pior pessoa do mundo, só que eu não sou a pior pessoa do mundo graças a Deus, que me deu tantos dons, que me protegeu, que foi misericordioso comigo, que me amparou. Então, ter isso muito claro, que a verdadeira humildade está em olhar para o divino na vida dos demais e na própria vida, e diante do divino se inclinar, ver as pessoas como filhas de Deus, ver Cristo nela, ver pelo menos o seu potencial, mesmo que ela esteja afastada de Deus, ela vale muito, porque Jesus deu a vida por ela, derramou todo o seu sangue por essa pessoa, pela conversão dessa pessoa, ela vale muito. Vamos pedir à nossa mãe, Nossa Senhora, já que Deus olhou para a humildade da sua serva, que nos leve pela mão para sermos muito humildes, como ela sempre foi, para que, como São João Batista e principalmente o próprio Cristo, saibamos colocar-nos no nosso lugar e dar glória a Deus na nossa vida, agradecendo tantos dons que Deus manifestou em nós e para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.